Muito bem, vamos dar início à nossa live em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Anselmo, rogai por nós, e hoje especialmente venerável Stefan Wyszynski, cardeal da Igreja Católica, rogai por nós. Muito bem, Regina, boa noite. Eu propus hoje uma live diferente, né? Deixa eu tirar esse teclado aqui. Eu propus hoje uma live diferente, porque a gente costuma fazer live sobre os grandes heróis, não é? Teremos Davi, que podemos fazer uma live daqui 2 semanas sobre o rei Davi, que traz a Israel toda a sua glória como nação, né? Podemos fazer live sobre vários personagens importantes, mas hoje eu escolhi um vilão. Saul é, de certa forma, no contexto bíblico em que ele se coloca, um vilão, e nós vamos fazer uma live sobre um vilão. E eu escolhi Saul porque é o texto que a gente coloca para leitura essa semana, né? Quem estiver lendo a Bíblia conosco sabe que estamos lendo ali a primeira parte de Samuel. Cícera Teodoro, boa noite. Estamos lendo a primeira parte de Samuel, é a transição do período dos juízes para o início da monarquia. E quem faz essa transição é Saul. Saul tem a sua importância dentro do contexto bíblico, dentro do contexto histórico de Israel, mas ele acaba se transformando de herói em vilão. E ninguém dá muita bola para Saul. Ângela Francisca, boa noite. Ninguém dá muita bola para Saul. Então eu resolvi dar bola para Saul para a gente fazer essa live sobre o rei Saul. Muito bem, só para a gente se localizar um pouquinho, né? Eu repito sempre o contexto histórico para você não se perder, né? Israel, ou o povo, né, que está formando agora, Israel já está num processo de formação, eu prefiro dizer assim, os descendentes de Abraão que estavam no Egito escravizados, saem de lá, né, sob a liderança de Moisés, né? Deus envia Moisés, liberta o povo por meio de toda aquela saga, né? Você tem a resistência do governo do Egito, porque eles eram, obviamente, escravos, e ninguém quer abrir mão dos escravos, da mão de obra de graça do povo dominado, não é? Você tem toda aquela estrutura das 12 pragas, os prodígios de Deus, e a entrada no deserto. As pessoas entram no deserto com Moisés, passam pelo Monte Sinai, recebem a legislação. Isso é uma coisa muito importante, porque é preciso entender bem o Sinai. Moisés pega o povo e leva para o Monte Sinai, e lá Deus lhes entrega uma constituição. Vamos usar assim a linguagem de hoje, né? Uma constituição, um conjunto de leis para organizar aquele futuro povo, como povo de Israel. Aí vem não só a Constituição, mas vem uma legislação complementar, vem uma legislação religiosa, vem uma legislação sobre moralidade, vem uma legislação sobre costumes, vem inclusive legislação sobre agricultura, sobre como cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, dos escravos, enfim, há todo um arcabouço jurídico de formação daquele povo. E Moisés os leva para Canaã, para a sua terra. O que acontece lá é óbvio. Tem aquela figura dos 12 espias e o povo se acovarda. O povo se acovarda e então o que acontece? Deus, está no livro de Números, Deus leva o povo de volta para o deserto. E aí é aquele castigo. 40 anos de vida no deserto até, meu comandante Viana, boa noite, até que toda aquela geração morre. E aí, a nova geração que nasce no deserto é quem vai entrar na terra de Canaã, né? Então, a saída do Egito até o ingresso efetivo na terra de Canaã são os 40 anos do deserto. Bom, depois disso, Moisés morre, logo ali na chegada de Canaã, e Josué faz a conquista da terra. João, boa noite. E depois, Josué faz a conquista da terra, faz a repartição das terras, e o povo se instala na terra de Canaã. Bom, aquela promessa da libertação dos escravos
e a vinda para Canaã, né, está resolvida. Rafael Neves. Boa noite, Rafael. Então, tudo bem. Só que, nesse momento, o povo de Israel, já tendo a terra de Canaã, já tendo a legislação, ainda não tem uma espécie assim de unidade política. Eles não são uma nação, um estado, como diríamos hoje. Eles são as tribos, não é? A cada tribo era uma árvore genealógica, era uma família, não é? Partindo dos filhos de Jacó. Meus descendentes, cada tribo era uma descendência de um dos 12 filhos de Jacó. Isso formava as 12 tribos de Israel. Então, quando eles tomam a terra, isso é mais ou menos uns 1250 anos antes de Cristo, eles são apenas essas 12 tribos. E volta e meia, Rosângela, boa noite. Volta e meia, eles tinham dificuldades, tinham os inimigos externos, tinham as necessidades internas, e aí, durante um período de mais ou menos 220 anos, Deus suscitou líderes, não é? Alguns homens e pelo menos uma mulher, a Débora, alguns homens né, esses 20 ou 22 juízes, eram esses os títulos, eles se colocavam como líderes e, de certa forma, faziam algum tipo de governo ali. Mônica, boa noite. E, inclusive, liderava o povo em guerra com os inimigos. Mas veja, não era propriamente um Estado organizado, era uma espécie, era ainda um conjunto de tribos, né? Politicamente era um conjunto de tribos, sem uma certa unidade nacional, né? E os juízes, nós já falamos, né, no passado aqui, nós tivemos vários juízes, pelo menos uns 20, 22 juízes. E o último juiz é o Samuel, né, filho de Ana. Nós fizemos a live passada sobre as mulheres do Antigo Testamento, né, abordando sempre a partir da figura de Ana. E Samuel é o último grande juiz. E Samuel era também, Deus também o usava como profeta. Mas tem um determinado momento aqui no capítulo 8 do primeiro livro de Samuel, que o povo pede a Samuel que fale com Deus para que Deus lhes dê um rei. E o texto bíblico diz que eles pedem um rei a Samuel porque os povos vizinhos têm reis. Então, de certa forma, o povo quer se parecer com os povos vizinhos. Dona Maria Cecília, boa noite. O povo de Israel, que está ali se formando como nação, eles olham os povos, os filisteus têm um rei, os amonitas têm um rei, os moabitas têm um rei. Lá no Egito tem aquela figura do faraó, não é? Ou seja, a experiência que eles têm é de um rei para cada povo. E eles olham para a sua própria história, eles olham para a sua própria, para a sua vida interior, e o que eles veem? Eles são um conjunto de 12 tribos que não tem um rei, não tem um soberano, aquela pessoa forte, não é? Que guia para a guerra, que provê as necessidades do povo, não é? Eles se sentem meio órfãos. E então eles pedem a Samuel que Samuel fale com Deus, já que ele é o juiz, ele é o profeta, ele é o homem de Deus, para que Deus lhes dê um rei. E então Samuel faz essa oração. E Deus responde a Samuel da seguinte maneira: o Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo, tudo o que eles te dizem, ouça, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Olha que interessante. Deus sabe o que vai no coração do povo. Então, o pedido que o povo tem de ter um rei é, antes de tudo, um afastamento do modelo de vida que Deus queria para aquele povo. Nós podemos pensar assim, talvez Deus não quisesse que Israel tivesse um rei. Ou talvez Deus quisesse sim que eles tivessem um rei, mas não naquele momento, talvez mais tarde. Então, nós aprendemos aqui uma lição interessante. Deus age na história humana, muitas vezes se valendo das circunstâncias. Ele observa como o Senhor da história, o mundo,
Ele observa como o Senhor da história... Olá, Silvia, bem-vinda. Ele observa como o Senhor da história o mundo, e então ele vai atuando no mundo de acordo com as circunstâncias, não é? As intervenções de Deus na história vão muito dentro da história do homem, da humanidade. Então, era natural que as pessoas tivessem um rei, era natural que os países se organizassem com um soberano, uma pessoa que lhes comandasse. Paula, boa noite. E o povo de Israel, vendo os outros povos como seus reis, sentiu essa necessidade. Só que, até aí, isso é normal. Seria normal sentir a necessidade de um rei. Só que, por detrás dessa necessidade de ter um rei, eles já estavam também... Deus te abençoe, Paula. Vera, boa noite. Eles já estavam também rejeitando a Deus, né? Então, há aí duas realidades. O povo quer um rei porque eles estão amadurecendo politicamente, mas eles também querem um rei porque eles já não se sentem súditos do Deus Todo-Poderoso. Então eles precisam de um rei que lhes proteja, porque eles já não confiam na proteção de Deus. Lucas, boa noite, Lucas. Então, você tem as duas situações aí, não é? E aí, o que acontece? Samuel, então, vai procurar um rei. Samuel vai procurar um rei. E esse rei que Samuel vai procurar e ungir não é outro senão o Saul. Saul, esse nosso personagem de hoje, é o primeiro rei de Israel. Ele é o homem que vai fazer a transição do período de juízes, que é aquela liderança precária, para o período de monarquia, de organização de Israel como um Estado, como um povo, né? Então, no capítulo 9 do primeiro livro de Samuel, o texto bíblico diz que havia um homem na tribo de Benjamim chamado Cis. Cis, em algumas traduções, está com a letra Q, Q-U-I-S, Quis, ou Quis, né? Então, tinha um homem chamado Quis, na tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel. E esse homem tinha um filho. E esse filho se chamava Saul. Agora vejam como o texto bíblico fala de Saul. Um filho chamado Saul, rapaz distinto, forte e de boa aparência. A idade, o texto bíblico não, é mais ou menos, eu acho que era coisa de 30 anos, se eu não me engano, viu, Viana? Saul era homem de grande poder e tinha, Cis era um homem de grande poder e tinha um filho chamado Saul, rapaz distinto e de boa aparência. Não havia entre os israelitas um homem mais belo do que ele, e dos ombros para cima sobressaía a todo o povo. Olha que interessante. Saul é um homem, olha que coisa interessante, era um homem de uma família de judeus fiéis a Deus, começa por aí, um homem de uma família de judeus fiéis a Deus, era um rapaz forte, um excelente guerreiro, era um homem de boa aparência, o texto bíblico disse que era um homem bonito, era um homem que não se encontrava outro mais belo em Israel, era um galã, e dos ombros para cima ele se sobressaía. Então pense na figura, era um homem forte, alto, de boa aparência, guerreiro, fiel a Deus. Conclusão, o Saul era o cara. O Saul tinha vários atributos de excelência. Riqueza material, fidelidade a Deus por parte da sua família, boa colocação na sociedade, força física, habilidade com armas e beleza. Ou seja, era uma excelente figura, era uma figura da qual se orgulharia a família. E é a esse homem que Deus vai mandar que Samuel unja como rei de Israel. O episódio todo acontece por meio de um incidente. Somem umas jumentas do pai de Saul. E Saul vai atrás dessas jumentas com um empregado. E não encontra as jumentas. No entanto, o empregado dele diz que existe um profeta naquela região chamado Samuel.
eles vão então ao profeta, porque de repente o profeta vai lhe revelar onde estão as jumentas. Eles então vão ao profeta e o profeta é Samuel. E quando o Saul chega junto de Samuel para perguntar sobre as suas jumentas que se perderam, Samuel já antecipa, porque Deus já revelou a Samuel. E Samuel diz: olha, as jumentas do teu pai já foram encontradas. Agora você venha para o banquete comigo, porque eu vou fazer um sacrifício e nós vamos adorar a Deus. E aí Deus já revela e fala com Samuel: é esse rapaz que eu quero que você unja como rei de Israel. E aí o Samuel, no dia seguinte, pega então o frasco de azeite, não é? E derrama sobre a cabeça de Saul e o unge como rei. Mas não coloca nada ainda. Não coloca nada ainda. Não fala que ele vai ser o rei naquele momento. Mas já anuncia para ele que ele será o rei. Mas deixa a coisa quieta. E depois ele volta para casa, os familiares perguntam como é que foi lá, ele diz que foi tudo bem, mas ele não fala da unção. E aí, isso passa algum tempo, acontece até uma coisa interessante, que está aqui em Samuel capítulo 10, que, olha só, assim que Saul voltou as costas para Samuel, para deixar Samuel, Deus transformou-lhe o coração. Olha só. E todos aqueles sinais se realizaram naquele dia. Chegaram, pois, a Gabaá, e eis que havia ali um grupo de profetas, e o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ele começou a profetizar no meio do grupo. Então vamos reformular. Saul é um homem rico, de uma família rica, bem colocada socialmente naquele Israel, naquele momento. Era um homem forte, era um guerreiro habilidoso e era um rapaz bonito. Então, esse conjunto todo de perfeição, Deus escolhe para ser rei de Israel. E como ele aceita a incumbência, quando Samuel o unge, olha que belo esse texto aqui. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Veja que impressionante. Deus não só o escolheu, mas Deus o capacitou. O Espírito Santo, nós teremos a solenidade do Espírito Santo daqui, né, próxima semana, não é? No primeiro domingo de junho. E o Espírito Santo, como pessoa divina, quase não aparece no Antigo Testamento. São pouquíssimos os relatos de presença do Espírito Santo no Antigo Testamento. E uma das pouquíssimas vezes que o Espírito Santo é mencionado dessa forma é justamente apoderando-se de Saul. Veja outro momento que o Espírito Santo vem dessa forma. Quando Nossa Senhora pergunta ao anjo Gabriel: como é que eu vou ser mãe se eu não conheço homem algum? Se eu, né, conhecer aí tem um sentido de intimidade. O que o anjo Gabriel diz a Maria? O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Sabe aquela coisa da ave, não é? Sobre os seus filhotes, né? O Espírito Santo te cobrirá com a sua sombra. Veja que é o mesmo Espírito Santo que se apodera de Saul. E por que razão? Essa é a nossa questão hoje. Por que razão este homem rico, bem-sucedido, forte, guerreiro habilidoso, bonito, e agora, cheio do Espírito Santo, por que ele se tornará um vilão? É essa a questão que eu quero trazer e pensar com vocês. Por que uma pessoa tão bem, vamos dizer assim, enriquecida, aquinhoada, não é? Com dotes humanos, com dotes materiais e agora com dotes espirituais, se perde a ponto de se tornar um vilão bíblico? Vocês estão entendendo o meu questionamento? Por isso que eu trouxe essa live, esse tema para essa live. Tá entendendo? E eu quero que a gente aprenda com os erros de Saul, para que nós não nos tornemos vilões. Para que nós não nos tornemos vilões. Ainda que não sejamos tão enriquecidos como foi Saul, enriquecido por Deus, em todos os sentidos, e ainda assim se tornou um vilão. Pois bem,
Então esse homem com todas essas qualidades, alguns anos depois, algum tempo depois, Samuel já bem velho, Samuel convoca o povo e, como era um costume em Israel, Samuel faz um sistema de sorteio para escolher um representante de cada tribo, não é? E dentre esses fazer um sorteio, ele é escolhido como representante da tribo de Benjamim, o Saul, e no sorteio final ele é escolhido como rei. Ora, Deus que tinha mandado Samuel ungir Saul como rei, esse mesmo Deus vai, obviamente, comandar esse sorteio para que Saul efetivamente fosse escolhido. Então não tinha o risco, né? Deus mandar Samuel ungir Saul e no sorteio ganhar outra pessoa. Claro, Deus vai fazer todas as coisas bem feitas. E então, o que acontece? Saul é escolhido como rei. Imediatamente após a escolha de Saul, acontece um incidente. Israel é meio que invadido por um povo chamado Amonitas. Eu só vou fazer uma lembrança de vocês aqui de uma live bem antiga, lá do tempo de janeiro. Vocês devem se lembrar do pecado grave das filhas de Ló, aquele sobrinho de Abraão. Vejam bem, as filhas de Ló estava morando num lugar isolado e como no Antigo Testamento a figura de ter filhos é o sinal da bênção de Deus, elas não tinham mais, ou elas estavam com dificuldades para conseguir um marido. O que elas fizeram? Elas embebedaram o próprio pai, o Ló, e aí tiveram relações sexuais com o pai e deram à luz a filhos, não é? Ou seja, praticaram um ato de incesto, que mesmo naquela época, mais de 3.000 anos atrás, né, mais de quase 4.000 anos atrás, já era tido pelos povos da época como uma coisa abjeta, como uma aberração. Um dos filhos o filho da primeira filha de Ló, um dos filhos desse incesto, foi chamado de Amon, né, que gerou um povo chamado Amonitas. E o outro filho foi chamado de Moabe, que gerou os Moabitas. Daniel, boa noite. Então veja, tanto os Amonitas quanto os Moabitas, né, 300, 400, 500 anos depois, se tornaram inimigos e lutaram contra Israel. Então veja o que é o problema do pecado, né? Veja que interessante é o pecado. O pecado cometido pelas filhas de Ló, né? O pecado traz consequências para as nossas vidas, né? E esse exemplo dos Amonitas e dos Moabitas é um exemplo interessante no modelo do Antigo Testamento. Por quê? Porque aquilo que começa errado termina errado, não é? Então uma moça que quer ter filhos e vai ter filhos a partir de um ato incestuoso com seu pai, aquilo só pode terminar, não é, em gravíssimos problemas, que é exatamente a criação de um povo que vai virar inimigo, não é, do povo de Israel. Enfim, mas assim que Saul é feito rei, os amonitas, né, esses descendentes de Ló, invadem Israel. E Saul, como ele é um guerreiro, um homem de experiência militar, de experiência de guerra muito hábil, logo ele entra em batalha e vence os amonitas. Então o povo de Israel se realiza, porque eles, olha só que interessante, eles estão sofrendo uma desorganização política, eles têm inimigos externos. O sistema de juízes é um sistema que vem há muito tempo, mas eles não estão satisfeitos. Então eles pedem um rei. Aí Deus escolhe um rei, um rapaz bonito, forte, não é, bem sucedido e um bom guerreiro. E logo depois começa uma guerra. E imediatamente esse homem, recém-escolhido rei, vai fazer a guerra contra os amonitas e derrota os inimigos. Pronto, esse é o cara. Estamos bem feitos porque temos um rei e temos um rei eficiente, temos um excelente rei, né? Então a situação começa a funcionar bem na vida de Saul. Tanto que nesse momento Samuel se afasta da condição de juiz, porque agora nós já temos a figura do rei. Então é essa a questão.
primeiro ponto. Então, até aqui, nós falamos das grandezas, não é? E das vantagens e da beleza, da força, da capacidade militar de Saul e do início do seu reinado, que é muito bom, é muito excelente. Muito bem. Agora, ele começa a cair. Aí começa. Qual é a situação? Por que Saul errou? Por que Saul não foi bem sucedido? Se Deus o privilegiou com uma série de características de excelência, não é? Com uma série de boas características. Por que ele não foi adiante? Porque ele fracassou. O que o fracasso de Saul pode nos ensinar, né? Bom, vamos lá. Primeiro problema de Saul: a arrogância. Primeiro pecado de Saul: a arrogância. Talvez até pelo excesso de dons que ele tinha. Talvez até pelo excesso de dons que ele tinha. Bonito, rico, bem-sucedido, forte, excelente guerreiro e escolhido rei. Saul entrou na velha jogada do inimigo, que é a arrogância, de querer ser mais do que aquilo que você efetivamente é, que Deus efetivamente lhe deu. De não se contentar com aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe fez rei. Pronto, a sua função é essa. Não queira fazer algo que está acima de você. O que é que Saul faz? O primeiro grande pecado de Saul descrito na Bíblia. Em 1 Samuel capítulo 13. Era uma prática desse povo de Israel, antes das batalhas, vinha o profeta, vinha o homem de Deus e fazia um sacrifício. Marlos, boa noite. Fazia um sacrifício de adoração, de expiação de pecados e pedia a bênção de Deus para aquela batalha, né? É mais ou menos algo parecido com o que nós fazemos até no dia a dia de uma forma mais simples, que é uma oração de súplica, de agradecimento, de adoração, que a gente faz quando vai começar o trabalho, diante das refeições, enfim. É um ato de adoração diante de uma empreitada de alguma coisa que vamos fazer. Então veja, num determinado momento nós temos lá uma batalha numa região chamada Gilgal. Samuel se atrasa para fazer o sacrifício. O que Saul faz? Saul vai até lá e ele mesmo realiza o sacrifício. Ele mesmo atua como sacerdote. Ele usurpa a função do sacerdote. Você pode até pensar assim, não, Gabriel, mas espera aí. Não é um pecado tão grave. Ele até se justifica para Samuel. Ele fala, Samuel, eu estava te esperando, a batalha ia começar. Você não chegou, então eu mesmo ofereci o sacrifício. Olha só, então eu me vi forçado a oferecer o sacrifício. Ele tem até uma explicação até razoável. Você se atrasou e a gente precisava sacrificar antes de ir para a batalha. Então eu me vi forçado a oferecer o sacrifício. A pergunta é a seguinte: o que está por trás dessa ação de alguém que se vê que vai exercer uma atribuição, uma atividade para a qual Deus designou uma outra pessoa? É a arrogância, é a ideia de que eu posso, eu tenho o poder, eu sou o rei. Se eu posso governar, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo, então eu posso sacrificar. Então o primeiro pecado de nosso amigo Saul é a arrogância, é a ideia de querer ser maior do que os outros, né? A arrogância, a petulância. E aí Samuel dá a primeira pancada nele, dizendo que dessa forma Deus vai rejeitá-lo. Deus vai rejeitá-lo. Depois disso,
nós teremos outra situação grave. Nós teremos outra situação grave, que é a seguinte. Existe uma figura de um povo lá, que é o povo chamado Amalecitas. E Deus manda Israel fazer guerra a esse povo e diz para fazer o seguinte, para não se apossar dos despojos de guerra, isto é, animais, tendas, ouro, prata, ou seja, você derrota o povo, mas você não vai pegar, não vai tomar os despojos de guerra. Por quê? Porque aquele povo é um povo idólatra, é um povo muito afastado de Deus, e Deus não queria que se trouxessem as coisas dos amalecitas para o território de Israel. O que o nosso amigo Saul faz? Saul vence os amalecitas, ou seja, Deus ainda está com ele. No entanto, ele arrecada, traz para si os despojos de guerra, certo? Ou seja, você tem aí o segundo pecado grave de Saul, que é a desobediência a Deus. Então nós temos a arrogância e depois nós temos a desobediência, né? A desobediência misturada aí com a ganância, não é? E, enfim, nós temos o segundo grande pecado de Saul, certo? Nesse meio tempo, vai acontecer uma pequena situação. A essa altura, Deus já rejeitou Saul. Deus já rejeitou Saul. Por quê? Porque Deus escolhe Saul como rei de Israel e Deus cumula Saul com uma série de bênçãos, não é? Com todos aqueles atributos que eu já falei aqui. Atributos de ordem pessoal, atributos de ordem moral, inclusive atributos de ordem espiritual. No entanto, Saul é arrogante e depois ele é desobediente. Então Deus o rejeita e Deus manda Samuel ungir outra pessoa no lugar de Saul. E Samuel vai ungir um rapazinho, um adolescente, né, bem jovem ainda, chamado Davi, para que esse rapaz, mais tarde, quando for adulto, suceda Saul como rei de Israel. Samuel vai até lá e unge Davi. Perfeito. Unge Davi. Nesse meio tempo, acontece uma coisa curiosa. Saul passa por um processo... Adriano, boa noite. Fairwings, boa noite. Acho que é assim que fala o seu nome. O seu nome, né? Então, vamos lá. Nesse meio tempo, Deus se afasta de Saul. E Saul entra numa espécie de depressão. Uma espécie de depressão. O texto bíblico usa uma expressão um tanto mais difícil, né? O Espírito do Senhor se afastou de Saul. Lembra que lá atrás eu disse que o Espírito de Deus se apodera de Saul? Mas a sua arrogância, a sua desobediência, leva o Espírito Santo a sair de Saul, a se afastar de Saul. Saul entra num processo de autodestruição. E aí, alguém tem a ideia de trazer Davi. Davi toca lira. E todas as vezes que Saul está muito triste, Davi toca lira perto de Saul. E Saul, então, fica mais calmo. Começa aí uma relação de amizade entre Saul e Davi. Mas Saul não sabe que Davi foi ungido para ser rei em seu lugar. Por enquanto, Saul é apenas um garoto dali da região de Belém, onde ficava a sede do reinado, né? E que toca a lira para ele e ele se acalma quando ele está muito triste. Depois disso, nós teremos o episódio do Golias. Israel está em guerra com o povo vizinho, que são os chamados filisteus. E lá, dentre os filisteus, tem um homem chamado Golias, que é
um homem muito grande, o texto bíblico diz que ele era um gigante. A gente deve entender essa palavra gigante como uma espécie de sentido figurado. Não é que ele fosse um gigante, uma coisa monstruosa. Era um homem acima da média, não é? Era um homem muito forte, dotado de uma força descomunal, não é? Talvez um sujeito aí com o quê? 2,20 m, 2,30 m, pesando 200 quilos. Era um homem muito avantajado, não é? E esse Golias, ele desafia o povo de Israel, os soldados de Israel, a uma batalha. No seguinte sentido: um soldado de Israel poderia disputar uma luta com Golias. E quem vencesse essa luta venceria a própria guerra. Não precisaria os dois povos entrarem em guerra. Tudo poderia ser resolvido pela luta de dois homens. E ele fazia essa proposta várias vezes. E ninguém tem coragem de enfrentar Golias. Nesse meio tempo, nesses dias de desafio do Golias, aparece Davi no campo de batalha. Porque os irmãos mais velhos dele estavam lá na guerra, ele foi levar alguma coisa para eles. Comida, enfim, alimento, alguma coisa do tipo, enviado pelo pai. E quando chega lá, o Davi fica sabendo dessa celeuma do Golias e se dispõe a enfrentar o Golias. E acaba enfrentando o Golias, não é? E com aquela pedra na funda, ele consegue acertar uma pedra na cabeça do Golias, o Golias morre. É claro que ali há uma ação de Deus, não é? Não é só a pedrada que mata o Golias. Deus projeta aquilo de tal forma que o Golias morre. Davi, então, corta a cabeça de Golias e leva para Saul. Então, Davi é aclamado herói de Israel. E Saul vê Davi com bons olhos. Ainda tem um restinho de bondade em Saul. A coisa é tão interessante que Saul dá a filha dele, a filha mais nova, Mical, como esposa de Davi. Davi aí já não é mais um adolescente, já é um homem adulto, apesar de bem jovem. Mas veja que o Saul ainda tem aquela centelhazinha de alguma razoabilidade. E inclui Davi no seu exército. Mas o que acontece? Davi acaba se tornando um guerreiro muito poderoso. Acaba por vencer muitas batalhas. E aí, meus amigos, tem um texto bíblico aqui interessante, que é um canto em que as pessoas começam a cantar. Quando Davi retornou da vitória sobre os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando alegremente. E enquanto dançavam, diziam em coro, olha só: Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Como é que a gente interpreta esse canto? Da seguinte maneira: a fama de Davi começou a crescer dentro do território de Israel. E o povo começou a achar Davi um homem mais bem preparado, mais bem informado, mais bem corajoso que o próprio Saul. E aí Saul incorre no terceiro grande pecado, a inveja. A inveja. E aí o texto diz: a partir daquele dia, Saul não olhou mais a Davi com bons olhos. Então, o que nós temos é o seguinte: Saul começa muito bem, ele tem vários atributos que Deus lhe deu, de todas as ordens, material, físicos, pessoais e espirituais. Ele começa bem o seu reinado, mas num determinado momento ele se desvia, desobedece a Deus, é arrogante e agora é invejoso, é vaidoso. Não suporta que o outro cresça, não é? O fato de Davi se mostrar um grande guerreiro o incomoda, porque isso tira dele a centralidade, isso machuca a sua arrogância, não é? Então veja que ele está cada vez mais distante do homem ideal de Deus. Então é nesse caminho que Saul vai entrar, é nesse caminho que Saul
vai ingressar. Muito bem. Agora tem uma curiosidade, né? Tem na família de Saul um personagem belíssimo e que é pouquíssimo conhecido da gente. A gente não liga muito para ele. Saul tinha um filho chamado Jonatas. Anote isso aí. Saul tinha um filho chamado Jonatas, que era também um rapaz bonito e era um excelente guerreiro e era agora filho do rei. Observe o seguinte: Jonatas é filho do rei Saul. Logo, o Jonatas é presuntivamente o herdeiro do trono. Vejam bem, Jonatas é o herdeiro do trono. No entanto, quando Davi começa a crescer como guerreiro, como líder em Israel, e Jonatas conhece Davi, enquanto o pai de Jonatas tem inveja de Davi, qual é o sentimento de Jonatas para com Davi? Vocês já leram isso? É um dos textos mais belos da Bíblia. É um dos textos mais bonitos da Bíblia. Vejam só, no capítulo 18 de 1 Samuel. Assim que Davi acabou de falar com Saul, Jonatas apegou-se profundamente a Saul e passou a amá-lo como a si mesmo. Olha que coisa impressionante. Quando Jonatas vê aquele sujeito, aquele rapaz que vence Golias, que está começando a crescer em Israel como líder, e Jonatas conhece aquele camarada, Jonatas vê nele uma pessoa abençoada por Deus, o sentimento de Jonatas para com Davi é de amor. Alguns textos, em outras traduções, falam: Jonatas amou a Davi como a sua própria alma. Como a sua própria alma. Davi e Jonatas se tornam dois amigos, guerreiros, do mesmo lado, um servo de Davi, servo do rei Saul. Jonatas, servo de Saul, filho de Saul, não é? E os dois guerreando por Israel. Mas Jonatas olha para Davi e o ama como sua própria alma. E Davi ama a Jonatas também como sua própria alma. E algum tempo depois, quando a liderança de Davi cresce, e aquela vontade de Deus começa a se manifestar, e o povo começa a pensar que talvez fosse melhor ter Davi como rei e não Saul, Jonatas, que é o herdeiro do trono, que é a pessoa que tinha legitimidade para ter ódio de Davi, que deveria ficar contra Davi, o que Jonatas faz? Jonatas ama Davi e vê Davi como um líder tão grandioso que ele mesmo passa a apoiar Davi. Está entendendo a história? Jonatas tem na cabeça a ideia: meu Deus, se o meu pai deixar de ser rei e Davi se tornar rei, eu não vou herdar a coroa. Mas o amor que inunda o coração de Jonatas, a grandeza de Jonatas, a relação pura dele com Deus é tamanha que ele não consegue colocar o reino acima desse amor. Então ele prefere ser fiel a Saul. Você está entendendo? Você está entendendo? O Saul, com toda a sua vilania, consegue ter um filho que tem essa grandeza, que é a figura do Jonatas. Saibam que a Igreja Católica tem os homens justos do Antigo Testamento como santos. E Jonatas é, para nós da Igreja Católica, um santo. E nós celebramos a memória dele no dia 29 de dezembro. Não se esqueça, memória de Jonatas, filho de Saul. Né? Um homem que teve a grandeza de amar acima dos próprios interesses materiais aquele que ia ficar com o trono do seu pai, retirando dele próprio a condição de futuro rei. Né? E aí nós temos uma série de
incidentes em que o Saul vai tentar, por várias formas, matar Davi. Aí, veja onde nós vamos chegar. Saul sai de uma condição de um homem de Deus, cheio do Espírito Santo e de atributos de Deus, para ser um homem arrogante, depois um homem desobediente, depois um homem invejoso e agora potencialmente um homem assassino, porque ele quer matar Davi para preservar o reino. Então, neste momento, Davi já é procurado por Jonatas procurado por Saul, e Saul já chutou o pau da barraca. Saul já não quer mais nada, né? Já se perdeu de Deus completamente, né? E nós vamos ver até onde vai. Você vai ver até onde vai o pecado de Saul. Mais lá à frente vai acontecer um incidente curioso. Samuel, aquele profeta e ex-juiz que ungiu Saul como rei e que ungiu Davi para substituí-lo, Samuel morre. Samuel é um homem muito idoso, talvez lá, né? Uma pessoa muito idosa, um sexagenário, octogenário, nonagenário. O Samuel morre. E a fama de Davi crescendo, o povo querendo Davi como rei. E o poder de Saul diminuindo. E Saul com inveja. Meus caros, aí nós vamos chegar a uma coisa terrível, que é o seguinte. A última cartada de Saul é consultar uma feiticeira para tentar conversar com Samuel. Observe isso. Observe isso. Saul sabe que Deus proíbe a consulta a supostas pessoas que dizem que falam com espíritos que já morreram. Aquela figura da mediunidade, aquela figura de consultar os mortos, aquela figura de ir atrás de quem já morreu para buscar mensagens. Porque desde os tempos antigos, Deus já colocou isso como uma aberração, né? E hoje, no tempo da graça, nós sabemos que a morte coloca o homem diretamente no juízo particular, não é isso? E não existe a possibilidade de se consultar mortos. No entanto, Saul, no afã de recuperar o seu poder e o seu prestígio, Saul vai atrás de uma feiticeira para tentar falar com o Samuel que já tinha morrido. Aí nós temos a derrocada completa de Saul. Ou seja, aí veja bem, Marco, boa noite. Nós temos o Saul, agora vamos fazer a recapitulação, já caminhando, né, para a nossa parte final. Nós temos o Saul, que é um homem, vamos voltar lá, de uma família importante, de uma família rica, um homem bonito, um homem forte, um guerreiro poderoso. Vários atributos pessoais e materiais. A esses atributos pessoais e materiais, nós acrescentamos um. Deus escolhe Saul como rei de Israel. A todos esses atributos, veja só, Regina, que pena mesmo. A todos esses atributos, o Espírito Santo se apodera de Saul. Então você pensa, meu Deus do céu, Saul tinha tudo. É isso que me intriga. Saul é um personagem que tinha tudo, Regina. Tinha tudo para ser um grande homem. E não é só grande no sentido de ser famoso, de ser rico, de ser importante. Isso não conta. É de ser grande na relação com Deus. De ser grande na humildade, no caminho de Deus. Está entendendo? De ser feliz com Deus, de ser servo de Deus. Deus lhe deu tudo para que ele fosse um bom e fiel servo. Você está me entendendo? Deu tudo. E você vê onde ele termina. O homem termina consultando uma feiticeira. O homem termina indo atrás das coisas do diabo.
Caramba, você fala assim, é inacreditável. É inacreditável o caminho e o destino que vai levar para onde o pecado é capaz de levar uma pessoa. Essa é a lição que eu queria trazer para a gente. Desculpe, para mim e para todos vocês. Um pecado pequeno que a gente começa a conviver, com o qual a gente começa a acolher, aquele pecadinho de estimação que nos leva a um pecado maior, que nos leva a um pecado ainda maior, não é? Sei lá quais são os pecados de cada um, eu tenho os meus, você tem os seus, mas se nos deixarmos dominar pelos pecados, veja o exemplo de Saul, onde Saul foi parar. Onde ele começa? Ele começa no topo, ele começa em cima, ele tem todos os atributos, até a beleza física. Olha que não é uma coisa comum, não é? A Bíblia não fala tanto de beleza física das pessoas, fala uma vez ou outra, mas diz: em Israel não existia um homem mais bonito do que Saul. O sujeito era bonito, era forte, era rico, tinha tudo, inclusive os dons espirituais, porque o Espírito Santo se apossa dele. E o que ele faz? Ele joga tudo fora, por conta da arrogância, da desobediência a Deus, por conta... E onde ele termina? Caramba, ele termina não é nem nos nossos pecados mortais, dos 10 mandamentos, ele termina junto de Satanás. O cara vai para junto, vai consultar uma espécie de... o que seria hoje uma cartomante, um médium, alguma coisa desse tipo. Então, é uma derrocada, é uma queda gigantesca, a queda de Saul, né? Enfim, no final, haverá uma batalha, no final do livro de Samuel, só para a gente concluir aqui, haverá uma batalha, e nessa batalha, é uma cena muito triste, é o capítulo 31, é a chamada Batalha de Gelboé. Saul vai ter a tristeza de ver os seus 3 filhos morrendo na batalha. Inclusive Jonatas, que é o que existe de melhor nessa história, é a figura de Jonatas e o grande amor que Jonatas vai criar por Davi, o futuro rei. E ele vai ver os seus 3 filhos morrerem. E aí tem um texto aqui na Bíblia que é meio confuso, porque o texto diz que ele vai se jogar sobre a sua própria espada, vai cometer suicídio. E uma pessoa vai dar a notícia a Davi e vai dizer que Saul pediu que ele o matasse. Então, há 2 histórias sobre a morte de Saul. Um texto diz que ele cometeu suicídio e um outro homem diz que o próprio Saul pediu: me mate porque eu vi meus filhos morrerem, então, né? Enfim, mas tem uma morte triste, que é uma morte causada pelo suicídio, depois de ver os próprios filhos morrerem, não é? Sendo que era uma família que tinha uma grande história para ser vivida. Enfim, e aí depois dessa tristeza toda, Davi vai se tornar rei de Israel no lugar de Saul, né? E aí começa o 2º livro de Samuel. Então, no final de toda essa história, eu acho que a história de Saul é uma história muito triste, porque ele é aquele sujeito que tem tudo para dar certo, tem tudo para ser um grande rei, tinha tudo para ser um grande homem de Deus. No entanto, ele joga tudo na privada, ele joga tudo fora, enfim, ele se autodestrói pelo pecado da desobediência, né? Da inveja, da arrogância. E no final é uma história muito triste. Mas nós sabemos uma coisa, né? Nós não podemos julgar qual o destino da alma de Saul. A Igreja Católica, só para relembrar, não afirma a presença não diz o nome de ninguém que está na perdição, certo? Embora lá existam pessoas perdidas, mas a Igreja não diz esse ou aquele. O que a Igreja nos ensina é rezar pelas pessoas que morreram, tá certo? E de Saul vai ficar essa triste história como um exemplo que a gente pode tomar,
que é o seguinte: não nos afastemos da igreja. Gente, não nos afastemos da igreja. O Rafael colocou alguma coisa aqui sobre provações, Rafael. Deixa eu ver. Rafael não passou nos testes de provações. É verdade, Rafael. Mas não passou porque ele optou, ele cometeu o pecado que é um dos piores, Rafael, que eu acho que é o pior, que é a arrogância. A ideia de se julgar melhor, superior aos outros. Né? Tem um texto, eu acho que em Tiago, me dê só um minuto, porque eu acho que é um texto belíssimo, que é o seguinte: belíssimo no sentido de ensinamento, mas terrível quanto ao seu conteúdo. Olha só. São Tiago, capítulo 4, versículo 6. Olha esse texto, não se esqueçam disso. Carta de São Tiago, lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Capítulo 4, versículo 6. Deus resiste aos soberbos. Preste atenção. Deus resiste aos soberbos. Meu caro, pense numa coisa. Olha só. Imagine aquela pessoa que você está andando na rua, num shopping center, em algum lugar, e a pessoa vem de lá e você se desvia para não encontrar a pessoa, para não ter o dissabor de conversar com a pessoa. A pessoa liga, você olha no celular e você nem atende para não ter o dissabor. Você resiste àquela pessoa. É isso que Deus faz com o soberbo, Rafael. Esse é o pecado maior de Saul, é a soberba, né? Deus resiste aos soberbos. Presta atenção. Cometa todos os pecados que você cometeu, mas aproxime-se de Deus com humildade na confissão e Ele te acolhe. Não importa quão grandes sejam os teus pecados. Aproxime-se de Deus, aproxime-se do sacerdote com humildade e peça perdão a Deus arrependido e você está limpo. Como se nunca tivesse pecado. Agora, com o arrogante, Deus vira a cara. Deus nem olha. Ele resiste. Ele se afasta do arrogante. É esse o problema. Então, gente, que vamos tentar pegar esse bate-papo aí e pensar nisso. Não nos afastemos de Deus. Não nos afastemos de Deus. E que Deus nos dê um espírito de humildade, de simplicidade. Não é de timidez e de covardia, não. Humildade não significa covardia ou omissão, mas é aceitar as posições, as tarefas, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, certo? E se alegrar com o crescimento do próximo, se alegrar com a riqueza do seu irmão, ficar feliz porque o outro está indo bem, tá entendendo? Vamos ter humildade, vamos ter simplicidade no coração, obediência a Deus, enfim. A vida segue bem mais fácil, tá certo? Vamos aprender as lições de Saul, porque o fim de Saul é muito trágico, né? O fim de Saul é muito trágico. E nós não queremos isso para nós. Então, que Deus nos ajude. E aí eu vou falar uma coisa. Olha só que coincidência, né? Acabei de falar, me dê só mais um minuto. Veja que interessante é a memória do Stefan Wyszynski. Veja só. Stefan Wyszynski, o venerável Wyszynski, que eu falei no início. Deixa eu contar uma historiazinha para você de um minuto. Em 1958, Stefan Wyszynski era o arcebispo de Varsóvia, capital da Polônia. Arcebispo de Varsóvia. Era o cardeal primaz da Polônia, certo? Mesmo a Polônia sendo um país comunista, ele era o líder máximo da Igreja Católica na Polônia. Num determinado momento, ele recebe uma carta do Papa Pio XII. O cardeal Wyszynski recebe uma carta do Papa Pio XII, e nessa carta, o Papa Pio XII diz a ele: eu estou escolhendo como bispo auxiliar de Cracóvia o padre Karol Wojtyła. Olha só o que eu estou falando. Ele já era cardeal, ele já estava no topo da Igreja Católica. Ele já tinha participado de um conclave.
O Wyszynski estava lá no topo da igreja. Aí ele manda chamar um garoto de 38 anos. Olha só, eu já posso chamar as pessoas de 38 de garoto. Ele mandou chamar um menino de 38 anos lá, um padre loirinho, chamado Karol Wojtyła, que ele não conhecia. E aí ele fala para o Karol, olha, o Papa Pio XII escolheu você, padre, para ser bispo auxiliar de Cracóvia. Veja a distância nesse momento. Wyszynski é cardeal. O Karol Wojtyła era um padre do interior, que naquele momento estava sendo elevado a bispo. 20 anos depois, o que é que você tem? Esse padrezinho aqui se torna papa. Você está entendendo a história? E o Wyszynski se vê. Caramba, esse menino, de quem eu era diretor espiritual, se tornou papa. E aí, na hora da entronização de João Paulo II, eu vou mostrar esse vídeo, vou mandar esse vídeo agora no grupo, ele se ajoelha diante de João Paulo II com humildade, assim, franciscana, entendeu? E ele nem quer ficar perto, ele quer sair logo, porque se ele ficasse perto, a imprensa ia dizer, o Wyszynski, que é o grande mentor de João Paulo II, quer aparecer agora porque João Paulo II é papa. O Wyszynski, que foi diretor espiritual do Karol Wojtyła, lá em 1958, quer ficar bem na fita porque o aluno dele virou papa. Ele chega, se ajoelha diante do papa e ele já quer sair, porque ele é humilde. Ele não quer tirar casquinha, ele não quer ficar bem na foto. João Paulo II é que o agarra para lhe dar um beijo, para lhe dar um grande abraço. É essa a humildade dos santos que a gente precisa cultivar. Tá certo? Então, é isso, gente. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha piedade da gente e que nos dê o amor de Jonatas, por Davi, uns pelos outros. E nos dê a humildade do cardeal Wyszynski, do venerável cardeal Wyszynski. Tá bem? Então, fiquem com Deus e até o próximo sábado. Um abraço, pessoal.